Fala, moçada, sejamos bem-vindos. Caminho é cada manhã. Não procure saber onde estou. Uma musiquinha animada aí. Meu destino não é de ninguém. Eu não deixo meus passos no Uma musiquinha animada e uma musiquinha que passa confiança, que é que mesmo com essa confiança, com o acreditar que nós vamos encarar o tema influenza aviária, com esses recentes casos na América do Sul, as notícias que a gente vê são notícias pessimistas, cenários difíceis de serem superados, e a gente vai então agora procurar um viés um pouco diferente. Para isso nós vamos chamar aqui o nosso mascote, chega aí, e vamos responder a perguntas dele. Ele teve direito então, viu, de 3 perguntas, que foi o que foi combinado. O senhor faça as 3 perguntas e nós vamos então falar um pouco sobre influenza aviária, do H5N1 de alta patogenicidade, respondendo as questões desse rapazinho aqui do lado. Qual é a pergunta? Ô louco, meu! Aí ele começa também animado, né? Ele já quer desestruturar, então. Vai chegar no Brasil? É uma pergunta bastante difícil e nós vamos procurar embasar a resposta na epidemiologia, né? Na distribuição mundial dos casos e do que hoje, fazendo uma atualização do cenário hoje na América do Sul. Então vamos lá responder esse rapaz aí. Antes, vamos pedir para vocês então que se inscrevam no canal, né? Ativem o sininho ali para vocês ficarem por dentro dos próximos vídeos e deem o like, né? Caso julguem que o vídeo tem um bom conteúdo. Se julgar que não tem, dá o like também, porque a gente precisa e isso ajuda de alguma maneira. Então, sem maiores delongas, vamos então responder o nosso mascote. E vamos pegando carona então aqui num braço da epidemiologia nas rotas de migração das aves silvestres. Por que a gente começa por aqui pegando essa carona? É sabido que as aves silvestres elas são o reservatório e são as responsáveis pela distribuição do vírus de alta patogenicidade no mundo. Então aqui nesse quadro a gente observa as mais variadas rotas de aves migratórias, inclusive aquelas que fazem visita aqui na nossa América do Sul. Quando a gente pega essas rotas das aves e colocamos elas em relação à distribuição no mundo do vírus, aí a gente tem a concordância de que elas são, de fato, quem distribui, né, em sua maior parte, quem distribui o vírus no mundo. Aqui no Brasil, dessas 3 rotas que fazem visita aqui, elas são fragmentadas e tornam-se essas 5 rotas. E aí eu vou pegar o laser aqui muito rapidamente para dizer desse ponto e desse ponto. Araguaiana e Cáceres são sítios de aves migratórias que estão presentes aqui no Mato Grosso e que frequentemente então são envolvidos nos estudos soroepidemiológicos, nas ações de vigilância que o órgão de defesa do Estado realiza. O sítio de ave migratória, para quem não sabe, é o local de alimentação e descanso. Então elas vêm viajando, param ali e aí fazem o seu descanso. E aí então, imaginando esse cenário, a gente entra lá no site da OIE e traz as pranchas da distribuição desse vírus no mundo. E aí a gente pega uma série histórica de 2020 até 2023. O exercício aqui vai ser o seguinte, vocês vão olhar para a imagem e eu vou mudando. Esse aqui está no primeiro semestre de 2020. Temos casos aqui no México, temos casos ali nos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos convivem já desde 2014 com problemas com a influenza aviária. E de lá para cá já foram até de 2021 a 2023 foram mais de 58 milhões de aves perdidas, né, entre as ações da defesa e as mortalidades pela doença. E ele convive então com a doença desde 2014 e a exportação continua, então não é tudo aquilo. Existe um conceito na OIE que prevê aqueles 10 quilômetros do foco onde ocorre a doença. A partir dali, uma avaliação epidemiológica ela
é passível de continuidade, de exportação e tudo mais, diferente do que a gente às vezes escuta, que se entrar a doença, acabou tudo. Mas enfim, vamos lá então para o nosso exercício, nós vamos olhar aqui para essa imagem e eu quero que vocês verifiquem o que há de comum, de incomum entre as imagens. Primeiro semestre de 2020 mudou. Segundo semestre de 2020, vou só mudar, viu? Primeiro semestre de 2021. Segundo semestre de 2021 até aqui, o que nós temos em comum? O que percebeu? A América do Sul está isenta. Até aqui a gente não tem problema. Então, teoricamente, até esse momento, a epidemiologia do vírus, da distribuição do vírus, ela não tem força suficiente para atingir a América do Sul. Bacana, uma condição boa até esse momento. Em 2022, aí começa o problema. Então, a gente já percebe ali nos Estados Unidos, México e Canadá, casos ativos em boa parte da extensão dos territórios, né? E o que acontece, que a notícia que vem da epidemiologia é que o vírus passou aí nesse período por uma mutação importante, e nessa mutação, esse vírus, a gente sabe que o vírus da influenza, ele tem uma taxa de mutação muito alta, e nessa mutação ele acaba adquirindo uma capacidade de resistência maior do que ele tinha. Vamos traduzir a ópera aí? Traduzindo, ele passou a ser mais resistente para poder acompanhar o seu reservatório por viagens mais longas, por tolerar temperaturas diferentes, como era o caso do Brasil, um clima quente, né? E aí, o que acontece? Já na prancha seguinte, no segundo semestre de 2022, aí nós já temos então casos relatados na América do Sul. Infelizmente, em toda essa série histórica nós não tínhamos, então pela primeira vez na história o vírus teve força para, nessas rotas das aves, chegar até a América do Sul. E aí então, nesse primeiro semestre de 2023, aí nós já temos casos já espalhados aí em Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, até chegar nesse quadro aqui, que é o quadro do cenário atual. Aí, responder a pergunta do nosso mascote, olhando para essa imagem, a gente tem que ser realista, pé no chão, e dizer que existe sim uma grande possibilidade da introdução da doença em nosso território. Mas nós vamos ver na sequência que a doença ela é nova para a América do Sul, mas ela não é nova para o sistema de defesa, que já trabalha com aspectos de prevenção e treinamentos das unidades veterinárias já há bastante tempo. É esse o enfoque mais otimista que a gente quer aqui nesse vídeo deixar. Além do setor produtivo, que é bastante organizado, a gente vai ver isso logo ali no final. Aqui, então, mostrando a parte do desafio que nós temos em se tratando de Mato Grosso. Nós temos aqui em Cochabamba os casos na Bolívia, 630 quilômetros em linha reta, nós já estamos dentro do território do Mato Grosso, já estamos no município de Cáceres. Então o desafio é enorme, mas a manutenção da vigilância e dos estudos epidemiológicos e das barreiras sanitárias e de tudo que é feito de trabalho em defesa sanitária é o que deve alicerçar o nosso pensamento nesse momento de dificuldade em que a doença começa a bater a porta. Vamos então deixar o nosso querido aqui fazer a sua segunda pergunta. Vai lá então, mas pega mais leve, que a primeira já foi um pouco difícil. Manda lá. Mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Ele não está dando chance para a gente não, né? Qual é o real problema da doença? Então, o real problema da doença a gente divide em três. É o problema na saúde das aves, é o problema de ordem econômica, por conta de algumas sanções transitórias que podem ocorrer, e é o problema na saúde pública. A influenza ela é uma doença zoonótica, tem um caráter zoonótico. Então, vamos trabalhar esses três pilares aí bem rapidamente para responder ao nosso mascotezinho aqui que está pegando pesado com a gente hoje aqui. Vamos lá. Então, nas aves, nós vamos observar como sintomatologia clínica
a hemorragia, né, de crista e barbela, conforme pode ser observado na imagem, e a edemaciação das mesmas estruturas, né, da crista e da barbela, além de hemorragia em membros, patas, comprometimento neurológico, torcicolo e também a diarreia esverdeada. O fato é que, quando presente nos sistemas produtivos, ela pode gerar uma alta mortalidade. E aí, parte dos prejuízos econômicos que são comentados relacionados a essa perda das aves por conta da mortalidade. Do ponto de vista econômico, nós trouxemos aqui em destaque essa capa da revista em 2017. Se a gente lembrar do ponto de vista epidemiológico da distribuição mundial do vírus, em 2017 a gente estava bastante seguro, não tínhamos problema aqui na América do Sul, estava longe disso acontecer. Hoje já é diferente. Naquele momento em que era aquele cenário, discutia-se então as potencialidades, né, para o Brasil expandir, para ele ocupar mais lugares no tabuleiro, se o Brasil estava preparado para absorver essa cota, e se ele tinha um sistema de defesa coeso, que estava estruturado. Então essa era a discussão naquele momento e que de fato aconteceu. O Brasil expandiu, hoje ele é o maior exportador de carne de frango do mundo, o terceiro maior produtor. Nesse quadro aqui a gente observa os 3 principais destinos da carne, do produto brasileiro: China, Japão e Emirados Árabes. Então hoje a gente tem uma atividade econômica bastante estruturada e essa uma das preocupações, né, de a gente ter problemas com a introdução da doença. Já aqui na mesma revista, agora em 2023, aí sim, já com a doença batendo na porta, aí muda-se o tom, a discussão já é mais técnica, ela é diferente. Aqui fala-se sobre os potenciais impactos econômicos, fala dos 3,5 milhões de empregos diretos relacionados à avicultura. Então aí muda o tom por conta desse risco iminente do Brasil, né? E aí o Brasil está aqui, ó, figura lá, né, como a gente estava dizendo, esse quadro é de 2021, mostrando mais de 4 milhões de toneladas exportadas, o Brasil à frente dos Estados Unidos, União Europeia, como o principal mesmo exportador de carne de frango no mundo. Do ponto de vista da saúde humana, o terceiro pilar então que nós prometemos, também estamos em alerta, né? Esse alerta aqui, ó, do dia 13 de março de 2023, é um alerta epidemiológico publicado pela Organização Mundial da Saúde em associação com a Organização Pan-Americana da Saúde, por conta dos casos na América Latina, Caribe, na região das Américas, né, e América do Sul. Então já são 16 países que confirmam a presença do vírus de alta patogenicidade em seus territórios, e esse dado que aparece aí na imagem em preto é o que mais preocupa, né? De 2003 a 2022 foram registrados 868 casos de influenza aviária em humanos, e destes 457 vieram a óbito, totaliza mais de 52% de letalidade. Esse é um número de fato importante e que também deve fazer parte das nossas avaliações para determinar as atividades futuras, né? Terceira pergunta. Vamos lá então, aí ó, ele já fez a terceira pergunta, rapidinho ele hoje. Quem poderá nos defender? Então, Não contavam com minha astúcia. O Chapolin Colorado, né? Ele poderia nos defender, mas não só o Chapolin Colorado. Nós temos um serviço de defesa estruturado, um serviço de vigilância epidemiológica estruturado, vigilância veterinária. Temos o Ministério da Agricultura, que atua junto a esses órgãos, e temos uma cadeia produtiva organizada, profissional, que investe em biosseguridade. Vamos agora exemplificar esses trabalhos, tanto do setor público quanto do setor produtivo. Aqui ó, nós temos então a portaria publicada em 2023, acabou passando ali meio rapidamente. Em 2023, o Ministério da Agricultura publica uma portaria já com medidas
de prevenção e enfrentamento da influenza aviária, caso venha a ter essa confirmação no nosso território. Proíbe-se, por exemplo, as aglomerações de aves, né, eventos que tenham aglomerações de aves, mas isso em 2023, mas desde 2022, nós já temos uma reformulação do plano de vigilância de influenza aviária e doença de Newcastle. Nos estados, em 2023, aqui ó, a exemplo do Mato Grosso, foram coletados, feito um estudo sobre epidemiológico, ir na propriedade, coletar suave de traqueia, de cloaca, coletar sangue para envio de soro, isso para o laboratório de referência lá em Campinas. Colhemos mais de 3.000 amostras para acompanhar essa sanidade das aves em 2023. Participamos desses trabalhos. Aqui em 2019 já fazíamos também levantamentos, e até anteriormente, esse aqui específico dessa imagem é feito no sítio de ave migratória de Araguaiana e de Cáceres. Esse é de Araguaiana, participamos desse estudo também, então vai lá, faz as coletas. Desde então já existe essa preocupação com a influenza, muito antes dela ficar próxima aqui nos nossos vizinhos. Em 2019 também, treinamento de imersão em emergência sanitária, em relação à influenza aviária, 10 dias de treinamento, deslocamos as equipes de médico veterinário, todo mundo vai para lá, faz o treinamento, é um simulado, simula-se uma situação real, né, que seria uma situação real, para que os veterinários tenham as suas atuações nos focos, e aí o treinamento para delimitar aparar as arestas nesses atendimentos. Então a equipe, não só no Mato Grosso, com toda certeza no Brasil inteiro, nos serviços de defesa, já devidamente treinada, capacitada para um melhor atendimento, pronto atendimento, resolução dos casos, diminuir esses impactos econômicos que poderiam haver por conta de embargos, enfim, ao produto. Ainda temos uma rede de laboratório, e o LFDA de Campinas, de São Paulo, é referência no Ministério da Agricultura, é referência em doenças aviárias, tem sido bastante utilizado nesse momento na elucidação dos casos nos países vizinhos aqui da América do Sul. Então, um serviço, como a gente tem batido na tecla, um serviço estruturado. E no setor produtivo, aqui está um setor produtivo extremamente organizado e compromissado com o seu negócio. Eu tive a oportunidade de trabalhar por 2 anos com a avicultura nessas empresas e percebi como é grande a preocupação em termos de biossegurança, de biosseguridade, melhor dizendo, né, nessas estruturas, nessas unidades de produção. A exemplo de observar aqui nessa imagem, cinturão verde, barreira sanitária. Meu amigo, para entrar aqui, eu tomava 8 banhos por dia nas visitas dos núcleos de produção em qual eu atendia. Você tem que chegar na granja, e aqui não tem essa, não entra curioso, aqui é mesmo só relacionado a trabalho, um curioso que é impossível. O cara chegar e falar, não, eu quero conhecer como é que é. Então tá. É só relacionado ao trabalho, obedece de vazio sanitário de uma granja para outra, de maior para menor risco. Ao adentrar a granja, tem banho, tira a roupa, banha, põe a roupa da granja, visita os aviários, banha novamente, põe a roupa, vai embora. Aquele carro que o caminhão, porventura, tem que entrar ali, porque vai fazer a apanha das aves, passa por desinfecção, arco de desinfecção, desinfecção no rodado. Então aqui é um setor extremamente produtivo, extremamente compromissado com esse rigor de biosseguridade. Ainda temos a compartimentação, que é aprovada desde 2014 para as granjas de material genético. A gente exporta material genético para o mundo, e a compartimentação ela define praticamente um local único no mundo, vamos assim dizer, isolado do mundo. Então a introdução de influenza, ela em alguma região produtora, certamente nem passaria perto dessas estruturas por conta do nível de biosseguridade que são ali adotados. Então
é uma visão mais otimista, nós temos muitas potencialidades e nós temos que trabalhar também com essas potencialidades. E não só ficar imaginando, se entrar, vamos perder, vai ser isso, isso e aquilo. O Brasil tem trabalho já na influenza há bastante tempo, ela só é nova na América do Sul, ela não é nova no sistema de defesa, então vamos acompanhar aqui o que diz a imagem aqui, ó, viu, o nosso mascote, ó. Influenza aviária aqui não, essa é a campanha do Ministério da Agricultura e vamos chegar assim com um tema otimista, mais ou menos assim. Então vamos nesse sentido, caminhando assim, valeu, muito obrigado, até a próxima, deixa o like aí, viu? Falou, até mais.